aquilo fez realmente assim nosso e-commerce faturar $1 milhão em apenas 4 meses e meio. Imagina uma empresa que você investiu zero, começar a comprar caminhões, começamos a comprar forklift, né, que é a empilhadeira do Brasil, e tudo com o dinheiro do próprio negócio, né, em tão pouco tempo. Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do Masters of Business Podcast. E hoje a gente tem aqui um convidado super especial, um Master de Negócios, o gerente de Orlando aqui, grande Charles Montico. Charles, muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite, né, de ter vindo aqui participar do nosso podcast. Você é uma pessoa que não participou de muitos podcasts, né, e aceitou o nosso convite de vir aqui. Então, a gente está imensamente grato aí a você por ter aceitado o convite de vir aqui fazer esse podcast aqui com a gente. Que bom, Marcão. Na verdade, para mim, cara, um convite teu é uma honra, né, Marcão? Você é um cara que eu tenho que começar esse podcast aqui te elogiando. São poucas as pessoas que eu vejo inocência no olhar, na forma de conduzir a própria vida, e eu tenho feito poucas amizades assim ao longo da jornada, né? E apesar de não ter muito contato com você assim, mas eu percebo que o pouco que eu tenho, a tendência é só melhorar o nosso relacionamento. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela empresa também, e claro, sempre grato também pelo convite. Participar de um podcast para mim é sempre uma honra, porque eu sei que é sempre sobre aquela pessoa que está lá do outro lado da câmera, né? Acho que essa iniciativa tua, ela traz algo diferente, porque eu percebo que muitos podcasts por aí, as pessoas elas acabam fazendo muito sem propósito, né? Eu acredito que você é um cara que tem propósito. Então o objetivo, se você fez algo assim, eu tenho certeza que o maior beneficiado de tudo isso é o nosso ouvinte, é realmente as pessoas que estão te ouvindo. Parabéns. Cristina, obrigado. E também uma das razões, né, que eu resolvi, né, te convidar para cá é que eu, estando no meio, né, que você coloca a gente, né, você é o cara do acesso, né, do Acesso Black, a gente faz parte, né, a nossa companhia Solar Master faz parte desse grupo, Acesso Black, onde o Charles é o líder, né, o fundador. A gente se reúne toda quinta-feira de manhã, inclusive hoje de manhã teve uma reunião muito boa, né? Verdade, muito boa. Onde também o Neilton faz parte. Sim. Então, eu acabei conhecendo, fazendo muitas conexões boas, né? Além da sua, com outras pessoas também. Sim. Você dá muito acesso, muitas conexões, né? Inclusive teve uma pessoa hoje lá de manhã, né? Que fazia 7 anos que não ia numa reunião de negócios e a pessoa virou e falou assim, ó, eu quase que não vi, mas nunca vi uma reunião como essa, né? Tinha um preconceito com isso. E chegando aqui eu percebi que realmente aqui é diferente. Pô, a gente fica muito feliz de ouvir isso. Como nasceu a ideia assim de você criar o Acesso? Então, Marcão, na verdade, o Acesso, o nome Acesso, eu acredito que ele é só... Claro que o nome casou completamente com aquilo que a gente faz, mas eu acredito que tem a ver com a minha vinda para os Estados Unidos. Eu treinei mais de 30 mil pessoas ao longo de 28 anos. Então, quando você passa por um processo como esse, quando você migra, né, quando você vai para um outro país, eu não tenho como ter certeza que era para um grande propósito. E esse grande propósito é assim, quando você consegue entender que esses 28 anos, 30 mil pessoas geraram assim um conteúdo específico, né? Realmente um conteúdo, você ter experiência mesmo, que eu chamo de chão de fábrica, né? Aquilo te dá uma métrica para poder realmente influenciar e trabalhar com empresários. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, claro que eu fui fazer outras coisas primeiro, depois a gente pode até entrar nesse detalhe aqui, mas respondendo a pergunta, logo depois da pandemia me veio esse nome na cabeça e as pessoas elas estavam ainda com aquela dificuldade de sair de casa, de se relacionar, muita gente depressiva. E eu entendi que era a hora de eu começar um movimento de empresários, empreendedores,
com o objetivo realmente de mudar a mente desse empresário, desse empreendedor. Porque muitas vezes, o Marcão, eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, e inclusive em outros estados também, não só na Flórida, o brasileiro ele acaba imigrando, né? Ele vem para os Estados Unidos, só que muitas vezes ele esbarra numa limitação que ele acha que apenas a troca de país ia ajudá-lo a talvez superar ou romper esse limite. E na verdade não é a troca de país, está dentro dele. Então, como eu fiz isso de maneira repetitiva muitas vezes, eu entendi que com certeza ali estava a minha grande missão. Então hoje o Acesso já tem 4 anos, são mais aí de 30 eventos ao longo desses 4 anos. Alguns cabelinhos brancos aqui, né? E um movimento que já foram mais de 7.000 pessoas dentro dos nossos eventos. Hoje são mais de 3.000 empresários dentro do ecossistema Brasil-Estados Unidos. Então a gente fica muito feliz assim, de poder estar cooperando com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E você, o acesso que você tem, né? Essa palavra foi uma palavra boa, né? Que você escolheu, né? Para poder realmente ali, a gente estando ali no meio desse grupo, a gente vê um acesso a conexões, né? A pessoas que normalmente o empresário normal não vai ter, se não for alguém que indique, né? Sim. Tem aquele cliente que você vai conseguir através de tráfego pago, através de propaganda normal, e tem o outro que só se alguém apresentar que você vai conseguir acesso àquela pessoa, né? Isso, a validação, né, Marcão? Eu acho que nós estamos num país que, infelizmente, né, a gente passa por várias notícias aí de pessoas que acabam denigrindo, né, a imagem dos brasileiros, mas eu acredito muito, sabe, que isso é minoria, né? Os bons estão até um pouco calados, eu acredito. E esse movimento foi uma forma da gente levantar mesmo uma bandeira de poder validar as pessoas, né? Porque eu acredito que aquilo que é bom, aquelas pessoas sérias, elas têm que ser as primeiras a serem indicadas quando a gente está dentro de um processo, né? Agora, claro, isso é uma parte do negócio. Agora, tem uma outra parte que você falou aí, que talvez a tua pergunta até tenha duplo sentido, não sei se foi essa a intenção. Nós, ao longo da jornada do acesso, a gente tem acessado pessoas que poucas pessoas acessam no Brasil, né? E eu acredito que isso não é só por causa do movimento de empresários. Isso eu acredito que também é por causa do nosso background, né? Porque para você acessar alguém, você até pode tirar uma foto, trocar um cartão ou até mesmo se apresentar. Uhum. Mas o que sustenta uma relação como a gente tem sustentado relações com grandes players, seja aqui ou no Brasil, é que realmente você tem resultados e também você consegue entregar aquilo que você se compromete em entregar. Existe um filtro grande ali, né? Bastante. Tem várias companhias que... Tem muita gente que às vezes quer entrar no grupo, né? E vocês fazem um filtro, né? Ali você tem empresários de todos os ramos, né? Isso. Esse produto Acesso Black, ele é interessante por quê? Porque, por exemplo, primeiro que exatamente isso, a gente bloqueia o segmento da pessoa. Qual que é o objetivo? Não tem nada a ver com outros grupos de network que fazem algo parecido, assim, de bloquear segmento. Não é esse o objetivo. O objetivo é assim, o nome já diz, Acesso Black significa que é um grupo um pouco mais seleto, que realmente as pessoas têm que fazer uma aplicação, elas são selecionadas para estar junto com a gente, porque a ideia não é, por exemplo, só eu ou consumir o que o Marcão fornece. É daqui a pouco o Marcão ser um sócio num projeto. É o Marcão investir em projetos que eu desenvolvi. Ou talvez ele venha com um projeto e eu seja o investidor de projetos com ele. Só que para isso você tem que criar relacionamento. E é isso que as pessoas não entendem, sabe? Elas olham a oportunidade e deixam de lado com quem fazer negócio. O Acesso Black, primeiro você olha com quem e depois você faz o negócio. Depois é o quê? Porque se você acerta com quem, a gente pode vender eu e você banana na rua, né? Vamos ter sucesso. Exatamente. Eu concordo com você.
E a validação também é muito importante, né? Se você cria aquele relacionamento com a pessoa, né? Às vezes a pessoa não estava nem pensando fazer negócio com aquilo que você vende, não importa o que seja, mas a pessoa acabou criando uma conexão tão grande com você que a pessoa acaba fazendo negócio com você, né? Com certeza, Marcão. Você tocou num outro ponto também, que eu até vou estender um pouco para uma outra coisa que a gente faz lá. Eu acredito que quando a gente tem um relacionamento e vai conhecendo ainda um pouco mais a pessoa, a posição que a gente tem é uma posição até um pouco difícil em alguns momentos, porque a hora que você valida alguém, por exemplo, imagina só, a gente é sócio do Grupo Zanon no Brasil. Imagina só, o Grupo Zanon vai fazer negócio com um negócio tal aqui, né? Até a reunião antes daqui foi sobre um negócio com o Grupo Zanon que está nascendo aqui. Imagina só se eu entrego a pessoa errada do real estate. Se eu entrego a pessoa errada do solar, né? Então, eu levo com muita responsabilidade, sabe? Essa questão da validação. E também nos nossos eventos, né, Marcão? Acho que você pôde perceber isso. Nós somos bem intencionais, sabe? Quando a pessoa passou por esse processo de estar junto, aí sim a gente é mais intencional mesmo, de validar, assinar embaixo, estar junto e, claro, e ajudar as pessoas a alavancar o negócio. Só que isso, Marcão, tem um outro problema aí. E eu gosto sempre de abrir um pouco mais a mente dessa pessoa, até que está talvez nos ouvindo. A validação, ela tem que vir junto. Uma coisa que, infelizmente, o brasileiro, no geral, ele tem pouca paciência para isso, que é você criar relacionamentos mais duradouros, né? Porque eu sempre costumo dizer que a gente está acostumado, já ao longo da nossa jornada, seja com o Flávio Augusto, que a gente trabalhou, a rede própria que eu tive de cursos de escolas de inglês, sempre foi o jogo do longo prazo. O que é o jogo do longo prazo? De repente nós estamos nos relacionando lá no Acesso Black, no Acesso, inclusive o Marcão também tem uma sala lá com a gente, e de repente um desses grupos do Brasil está trazendo um negócio que tem uma correlação com você. É a pessoa realmente estar na hora certa, no lugar certo, né, para poder ser a pessoa que vai ser lembrada numa hora como essa. E você sabe bem, né, Marcão, que a gente tem alguns cases lá dentro, grandes já, né, pessoas que mudaram de vida, inclusive, sim, por causa dessa validação e realmente dessa canalização que eu digo de poder influenciar para que o negócio venha para essas pessoas que estão junto. Sim, no pouco de tempo que eu fiquei ali, né, que a gente está, talvez 6 meses, 8 meses, mais ou menos, eu vi muitas mudanças, né, tanto na gente, com as conexões que a nossa companhia conseguiu fazer, e também pessoas ali dentro, né, teve casos, né, de companhias que já decidiram virar franquia, né? Exato. Teve casos de pessoas conseguirem ter acesso, né, à Fórmula 1. Conta um pouquinho pra gente aí esse acesso. Cara, isso é interessante, né? Isso é um case muito poderoso que hoje o Acesso tem, mas o que você está falando, Marcão, eu acredito assim, quando a gente cria um movimento de empresários que realmente tem um propósito, você até serve para você brasileiro que vive nos Estados Unidos, ou até mesmo para você que vive em qualquer lugar do planeta, mas quer acessar os Estados Unidos, ou qualquer outro país também, é a mesma fórmula. Se você quer perceber se essa pessoa ou se esse grupo é real, é você entender um pouco mais, Marcão, qual que é o propósito desse grupo e se aquilo que ele diz que é o propósito condiz com as atitudes desse grupo no dia a dia. Então, eu acredito muito que essa mentalidade que a gente trabalha lá, essa mentalidade de influência, de escala, né, é uma mentalidade que a gente não está trabalhando aquela mentalidade porque vai ser bom, porque eu vou engordar os meus negócios, ou vai ter mais membros, ou vou ter mais mensalidades, ou vou ter, sei lá, o nome que você queira dar, mais sociedades. Não. Eu tenho que entender que por trás de todo o negócio tem um ser humano. E esse ser humano,
alguém vai ter que influenciá-lo. E quando você fala que você tem um propósito, significa que você recebeu uma visão, para quem acredita, do papai do céu lá de cima. Então aí vai de que forma que você está assumindo essa responsabilidade de cumprir essa missão da maneira correta. E o que é a maneira correta? Não tem problema algum e mal algum a gente fazer negócios. Mas se você fala que é sobre as pessoas, tem que ser sobre as pessoas. Sim. Aí a consequência disso pode gerar mensalidade, gerar novos membros e gerar novos negócios, novas sociedades, enfim, é isso. E lá no grupo, no grupo Acesso, né, que a gente faz parte também, tem pessoas de todos os níveis, né, e companhias de todos os níveis, né? Tem o cara que tem 300 franquias, tem um cara que faz 17 milhões no ano, 30 milhões no ano, e a pessoa também que está começando, né? Meu, isso é incrível, sabe? Até tem algumas pessoas que chegam e falam assim, meu, como que você consegue unir esses mundos no mesmo lugar, né? Eu acredito, Marcão, quando você trabalha com princípios e quando você trabalha com uma mentalidade e ao mesmo tempo também com uma metodologia, você não negocia por causa dos negócios, do tipo do negócio, por causa do dinheiro ou por qualquer outra coisa. Se você faz pelas pessoas, você faz pelas pessoas. Então, a partir do momento que você faz pelas pessoas, vai ter aquela pessoa que está começando que ela precisa do acesso certo. E que se for entregue para ela ali, como hoje de manhã pode perceber, talvez teve pessoas ali que vão mudar de vida a partir de hoje. Ah, mas existe essa fórmula, Charles? Não existe uma fórmula, existe uma decisão. Só que para você tomar uma decisão, você precisa desejar tomar essa decisão. E para desejar, muitas vezes, é uma falta de visão que limita essa pessoa a não tomar essa decisão. E às vezes é em ambientes como esse que pessoas têm encontrado, graças a Deus no acesso, encontrado o caminho da escala. Hoje, inclusive, teve o Hot Seat, né? Que teve, inclusive, pessoas grandes, né, do Brasil, treinadores de vendedores, treinadores líderes. Verdade. Hoje sentou, né, na cadeira como... Gente que vendeu 600 franquias, gente que vendeu 700 franquias. Exatamente. Olha que maravilha. Toda semana a gente aprende um pouco, né? Inclusive teve um cara lá hoje que o cara faz 17 milhões no ano e está lá. Ele falou que a razão que ele está lá é para aprender, né? Marcão, não tem como não falar que quando a espinha dorsal realmente é o propósito, e mais uma vez, tem coerência com aquilo que você fala que com aquilo que você realmente faz e age, não tem como vir esse nível de gente. Então eu creio que esse ambiente, ele é criado e naturalmente ele tem uma como é que eu posso dizer a palavra certa, assim, uma avaliação natural que quem não está na mesma visão, na mesma pegada, não vai conseguir ficar. Porque, mais uma vez, não é sobre uma mensalidade, um grupo, sabe, para ficar ali só fazendo as coisas juntos e também não tem resultado nenhum. Não, a gente tem que crescer. E às vezes, Marcão, o crescer, sabe o que é? E as pessoas geralmente menosprezam isso. Muitas vezes o crescer é você não subestimar as pessoas que estão ao seu lado. Porque você pode ter certeza, às vezes aquela pessoa que não fatura 17, 30, 40 milhões, é aquela pessoa que está começando a empresa dela. Pode ser que ela entregue uma chave para a tua empresa que possa talvez mudar muita coisa dentro do teu negócio. Só que quando você está num nível talvez de soberba, ou talvez o que move você não são princípios, você passa longe de conseguir enxergar esse tipo, ou ter sensibilidade desse tipo de informação que eu estou falando. Então a gente cria esse ambiente de sabedoria também. Né? Por exemplo, eu abri hoje falando lá, o que é um ambiente de sabedoria? É um princípio. Né? A sabedoria ela está na multidão de conselhos. Você não precisa ouvir e colocar em prática tudo aquilo que todo mundo falou ali. Mas, ao mesmo tempo, ali vai levantar informações para você tomar melhor a sua decisão. Sim. E é por isso que servem os conselhos. Né? E até por isso, só para completar, Marcão, é por isso também que
eu tenho cada vez mais me posicionado também como um conselheiro de negócios Brasil-Estados Unidos. Né? Porque além desse conhecimento específico técnico, eu também tenho aquele conhecimento que daí veio da escola de executivos, né? Que era da escola de inglês, que trouxe esse conhecimento sobre liderança, sobre equipe, espírito de equipe, produtividade, performance. Né? Então, unindo esses dois mundos, eu creio que a gente consegue ter ali um ambiente bem consistente, vou dizer essa palavra. Você criou 2 ambientes bons, né? Um que foi com a ACN, né? Que você, né, facilita a vinda de quem quiser, quem estiver no Brasil quiser vir para os Estados Unidos, a ACN facilita, né, isso. E chegando nos Estados Unidos, você já tem o grupo Acesso Black, que já pode conectar a pessoa ali também, né? Então, você já, ao mesmo tempo, está unindo o útil ao agradável, né? Com certeza. Eu acho que esse entendimento que você colocou agora é importante até esclarecer. O que acontece? A partir do momento que você tem um movimento chamado acesso, eu acredito que daqui para o futuro, cada vez mais vai ser acoplado esses ambientes específicos. Por exemplo, nós criamos com o Neilton o ACN Sport Business, porque esse ambiente do esporte, do futebol, tem muitos negócios, tem muita gente precisando de ajuda e tem muita gente querendo vir também para os Estados Unidos. Sim. Só que nós temos também o MBA, que são grandes empresários que faturam acima de 100 milhões no Brasil e que eles querem também internacionalizar. Então, aí tem a outra bolha também, nós temos o Grupo Zanon, que também nós temos uma sociedade com o Grupo Zanon, onde existe um outro público que daí esse público ele está querendo lá, imagina só, a cada 35 dias eu vou para o Brasil para fazer uma palestra junto com o Grupo Zanon, o evento chama Escala Empresarial, e o objetivo qual é o meu papel em ir para lá a cada 35 dias? São 150 empresários que buscam alavancar os seus negócios, Marcão. E quando você fala em alavancar, em escalar, não tem como não falar sobre as duas coisas que eu falo, que é sobre vendas e sobre Estados Unidos. Então, esse papel fica com a gente. A gente tem feito muitos negócios também dentro desse ambiente. E eu creio ainda que eu só coloquei uma coisa para mim. Eu não posso esquecer onde tudo começou. Sabe? Onde tudo começou foi o acesso. O acesso foi aquilo que brotou no coração, aquilo, muitas pessoas ajudadas. Imagina só, mais de 7 mil pessoas já participaram dos nossos eventos. Então, eu acredito que isso traz para nós uma autoridade mesmo de um movimento sério que realmente cuida desse imigrante e também, para quem está aqui dentro, valida também esses negócios que estão junto com a gente, Marcão. E toda semana que a gente participa ali, né? Não importa quem esteja compartilhando o quê, sempre tem um ponto que você pode pegar e aprender alguma coisa, né? Eu já, por exemplo, eu fui numa reunião que teve da Aroma Plan, né? Que o pessoal chegou aqui em pouco tempo, explodiu, mas teve aquele começo difícil. E uma das coisas que eles falaram lá, que às vezes a gente pega, né? Nunca foque 100% do seu negócio só pensando, por exemplo, em brasileiros, né? Porque o mercado brasileiro, por exemplo, nos Estados Unidos é bem pequeno comparado se você está em outro país, né? Aquilo que você pode alcançar. Então, foi uma das coisas que eles... Né? Um dos pontos que eu peguei assim, né? O meu negócio eu nunca foquei 100% realmente em brasileiros, mas é um ponto importante também, né? Cada semana que você vai, você escuta de uma pessoa diferente, você aprende alguma coisa nova, né? Não, com certeza, Marcão. Acho que esse ponto que você colocou agora, ele realmente tem muito valor. Nesse momento aqui, graças a Deus e também as decisões que a gente tomou ao longo da história, a gente tem feito hoje reuniões de internacionalização, por exemplo, de 3 a 4 reuniões todos os dias. E graças a Deus a gente tem um principal critério. Eu não faço internacionalização simplesmente por fazer.
Na maioria delas, a gente tem interesse em participar desse negócio e por isso nós avaliamos para ver se faz sentido a gente gastar energia e não fazer simplesmente por dinheiro. Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar onde você falou agora. Eu tive uma experiência quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, logo depois de ter feito ali um trabalho de consultoria para empresas. Se eu não me engano, foram mais de 300 consultorias para empresários diferentes nos Estados Unidos. Ali eu comecei a entender o que você falou agora há pouco. Eu comecei a entender que o negócio não era só estar dentro da bolha dos brasileiros, mas também eu entendi, e hoje eu utilizo muito nesse processo de internacionalização, o processo de você furar a bolha. Então, nessas reuniões que a gente faz, ou nesses negócios, ou nesses serviços que a gente vende, normalmente eu entrego essa formulinha que a gente criou ao longo do tempo, o como realmente trabalhar com o público brasileiro, mas também com o público americano. Em que momento furar a bolha? O que é furar a bolha? Né? Para você que está nos ouvindo e não entendeu direito. É você começar pelo público brasileiro, mas depois você criar um ambiente para poder gerar negócios com o americano. Teve um dos negócios, Marcão, que eu comecei há mais ou menos quase 8 anos atrás, e foi um dos cases que a gente tem, né? Nós montamos aqui uma distribuidora de grama. Né? Para quem não sabe, a grama aqui é commodity, né? Um negócio que toda casa precisa. Sim. Só que eu percebi que as empresas que vendem grama, elas não atendiam o telefone. Eu achei curioso isso. Falei, cara, será que está com problema? O que está acontecendo? Fui constatar isso na loja. E eu percebi, Marcão, que o problema, na verdade, é porque eles têm tanta demanda que eles nem atendem o telefone, porque já tem a carteira de clientes praticamente formada. Aí, claro, entramos nesse negócio, só que eu sabia que tinha que ter um diferencial. Aí o brasileiro é bom. Toda a experiência que a gente tinha com negócios. Imagina, você desbravar em ambientes completamente assim, virgens, né? Chega numa cidade, tem que montar uma escola de inglês. E aí? Sem dinheiro para propaganda. O que você vai fazer para ter cliente? Né? Então, dentro desse cenário, nós montamos essa empresa, mas eu entendi que o diferencial era o e-commerce. Eu não encontrei um e-commerce de grama. Quando nós montamos esse e-commerce, encontrei o primeiro fornecedor, o problema foi outro. Onde vai vender essa grama, Marcão? Eu nunca trabalhei com americano. Aí é o lance de você buscar uma solução, de você persistir. Né? Aí nós até testamos várias plataformas. Sim. Começamos pelas gratuitas. Eu sabia que Google poderia dar algum tipo de resultado, sim. Até que nós encontramos o marketplace do Facebook. Quando nós encontramos o marketplace do Facebook, com apenas uma propaganda ali, com um paletezinho de grama, a gente começou a receber naquela época. Hoje não é mais assim, tá? Então esquece você ir atrás de grama no marketplace do Facebook. Marcão, 300 mensagens por dia de pessoas querendo grama. Aquilo fez realmente assim, o nosso e-commerce faturar $1 milhão em apenas 4 meses e meio. Caramba. Imagina uma empresa que você investiu zero, começar a comprar caminhões, começamos a comprar forklift, né, que é a empilhadeira do Brasil, e tudo com o dinheiro do próprio negócio, né, em tão pouco tempo. Então foi uma experiência incrível, e toda essa experiência, em toda reunião que a gente faz de escala ou de internacionalização, a gente fala sobre esse nível de detalhe. Porque esse nível de detalhe, muitas vezes, pode ser, Marcão, que nós, nesse momento, estamos entregando o grande negócio da pessoa aqui nos Estados Unidos. Sim. A gente não sabe. Sim. Os negócios eles se conectam por detalhes. Né? Estava numa reunião de internacionalização ontem. Né? Por exemplo, o produto dessa empresa hoje fatura 20 milhões por ano no Brasil e já estão vindo para cá. Nós vamos estar juntos nessa jornada, né? Olha que interessante. O produto deles tem a ver com uma empresa de um grande amigo meu. Né? Então, o primeiro grande cliente dessa empresa vai ser esse grande amigo meu. Não vou dar detalhes ainda, porque não está 100% assinado, mas olha como que o negócio já entra, detalhe, e já furando a bolha, porque já o público já é americano. Sim, você mencionou
a respeito da bolha. E, inclusive, recentemente, né, eu comecei a perceber uma coisa que eu não percebia, né? Essas bolhas, né? Por exemplo, você vai num ambiente, né? Por exemplo, se alguém novo chega lá no acesso, você chega lá dentro, você vê, né, 20 empresários diferentes, você não conhece ninguém. Aquilo é uma coisa que é uma bolha, né? Você vai no evento de futevôlei, tá o pessoal lá, você não conhece ninguém. Vai no evento de tênis, você vai lá, não conhece ninguém. Fomos na barbearia na inauguração, não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Conhece, né? Uma parte, mas assim, muita gente diferente. Né? Exatamente. Então, existem né, aquela bolha que também você não entra, né? Por exemplo, o cara da barbearia, né? Inclusive são parceiros nossos, né? Underground, eles estão ali e às vezes você não tem acesso a alguém que eles conhecem, né? E às vezes aquela conexão que você tem com eles pode te apresentar para uma pessoa que vai depois levar você a fazer um outro negócio, né? Ou levar você a fazer uma franquia, conectar você a outras pessoas. Então, a conexão é muito forte, né, que existe ali dentro. Cara, você tocou num assunto agora, Marcão, muito importante. Porque as pessoas, elas ficam correndo aqui nos Estados Unidos, cara, atrás de eventos, para procurar cliente. Eu até entendo que isso, de uma certa forma, até funcionou ou funciona até um limite. Só que elas não entendem que dentro desses mesmos eventos, por exemplo, ou ambientes, né, você pode encontrar uma conexão que pode muitas vezes levar você a escalar o teu negócio através de franquia. Ou, de repente, você entrar dentro do público hispano. Hoje eu fiz uma conexão que eu fui convidado a entrar no público hispano. Sim. Até foi uma coincidência aqui que antes de começar aqui eu conversei com o Michel sobre a mesma coisa. Olha que interessante, a gente já tem um ponto em comum aqui. Sim. Porque ele busca esse público e eu também buscava, só que eu não tinha nenhum caminho. Hoje de manhã apareceu um caminho que eu fui convidado. Sim. Então, olha como que de repente a gente está aqui e surge essa possibilidade. Sim. Se eu não estou ali esperando para falar com você aqui no podcast e conversando com ele, eu não ia entender esse ponto em comum. Sim. Você está vendo como que a oportunidade, o acesso, muitas vezes você tem que provocar ele da maneira certa? Sim. Só que não provocar da maneira intencional para você somente vender uma energia solar. Um produto. É talvez também se interessar pelas pessoas. Sim. Né? Eu tenho utilizado muito essa metodologia há anos. Quando eu faço uma conexão com uma pessoa, eu faço primeiro pela pessoa mesmo. Sim. E as pessoas percebem isso. E aí, meu amigo, quando elas percebem isso, ela vê algo de diferente em você. Sim. Porque ela percebe que você não está preocupado com aquilo que ela tem ou possa comprar. Você está preocupado por aquilo que ela é. E aí, meu amigo? Aí tá as grandes fórmulas. Se eu for falar para você assim, por que, Charles, você acredita que você tem acesso a tanta gente e parece que o negócio atrai? Eu falaria para você que é porque eu investi por muito tempo nesse tipo de terreno, de pessoas que às vezes não eram relevantes para mim, e eu investi do mesmo jeito. E eu acredito que mesmo sem esperar, grandes colheitas acabam vindo por causa desses pequenos investimentos que eu fiz na jornada. E você vê que às vezes tem muita gente que às vezes não quer participar da jornada, né? Às vezes está querendo vender o seu produto de uma maneira rápida, né? E às vezes a pessoa, pode ser que, não sei se já aconteceu isso, creio que pode ser que sim, que a pessoa às vezes fica 2, 3 meses num grupo, né, de network e não consegue vender o produto dela e a pessoa sai e às vezes acaba perdendo a oportunidade de criar uma conexão com alguém que vai alavancar o negócio dela, né? Perfeito, Marcão. Isso que você colocou agora, eu acredito que foi o caminho que a gente escolheu trilhar. É um caminho mais longo, é um caminho mais difícil, é um caminho que muitas vezes você não vai agradar a todos. Eu sei que pode ser que muita gente que não goste, talvez, ou não gostou de alguma coisa que a gente se posicionou, ou até mesmo colocou em nossos eventos. Por quê? Porque nós não estamos fazendo aquele evento para vender ou para agradar. A gente está fazendo para melhorar as pessoas. Sim. E eu posso garantir para você que treinando mais de 30 mil pessoas ao longo de 28 anos, eu garanto para você que o que menos você vai fazer é agradar a pessoa se você quer realmente o bem dela.
Assistindo você lá na frente já é um aprendizado grande, né? É isso, Marcão. Você falando lá na frente, você realmente você poderia ser o preletor da seleção. Tá chegando a Copa aí, né? Vamos ver se Que chama aí. isso, Chama pelo o amor de Charles Deus. aí, ó. Aproveitar que a seleção tá vindo para cá, né? Vocês também estão já começou a aparecer oportunidades para trabalhar na Copa também, né? Sim. Esse trabalho que a gente fez da ACN, nosso primeiro evento, foram mais de 2 milhões de pessoas assistindo o evento em apenas um domingo. Isso é algo muito relevante, né? Só para que vocês tenham ideia, isso gerou muitos leads para nós, assim, orgânico, né? E desses negócios geraram muitas empresas que estão vindo, muitos negócios que estão sendo gerados e muitos negócios também recusados, porque as pessoas elas vêm por causa de grana apenas, e esse perfil a gente não tem interesse e esse filtro existe, né? E depois que foi feito da forma que foi feito, até todos os influencers, né, eles se conectaram muito com a gente por causa disso, eles Sim. viram muita verdade, né? Inclusive tem um deles, tá, que eu vou colocar de primeira mão aqui, já se tornou nosso sócio, tá palavreado, só falta assinar o contrato, é um Sério? grande influencer do Brasil. Que legal. E é um projeto gigantesco também, que eu e o Neilton, Dá nós uma dica pra estamos... gente de quem possa ser. Você já falou a palavra. Falei? É. Então acho que o pessoal acho que já vai pegar. Mas não fala! Não, mas eu não sei. Mas olha só. Eu só pedi uma dica. Mas dica. Mas Marcão, esse trabalho da ACN foi tão bacana que além de gerar negócios como consequência, nós estamos inclusive no meio agora de uma decisão entre hoje e amanhã de uma outra empresa que é parceira da CBF, parceira da Fanta, patrocinada pela Fanta, por uma grande bet do Brasil também, que deseja, são 16 influencers que estão vindo para a Copa e eles querem que a gente faça, né, toda a parte de Estados Unidos para eles e a gente com a garantia, né, de camarote na Copa, essa coisa toda, né? Só que isso não nos deixa excitado, né? Eu acredito que a gente está avaliando ainda quem são essas pessoas, o que elas fizeram no passado, porque a partir do momento que você ajusta a tua imagem com uma outra agência, que não importa o tamanho, quantos seguidores tem, e possa trazer alguma consequência, esse cuidado sempre vai ser muito grande. E sendo bem sincero contigo, tem tudo também para ser recusado, porque é muito importante esse passo a passo e o tempo nosso é curto. Sim, cada evento que é feito, né? Teve um evento com os influenciadores, né? Que vieram para cá. Foi muito legal, pessoal, muito gente boa. Eu creio que a maioria deles querem voltar e vão voltar para a Copa, né? Também. E aí já aparece a oportunidade de outros 15 ou 16 que virão também, né? Com certeza, eu acredito que esse projeto ele foi montado para isso. Eu creio, a nossa meta aí é pelo menos até o final do ano que vem, não desse ano, do ano que vem, a gente ter aí uma base de mais de 200 influenciadores dentro do projeto. Legal. Então isso vai acontecer muito naturalmente, porque quando você faz bem, eu e o Ney, a gente tem uma característica muito parecida. Nós não vamos atrás dos clientes. A gente se posiciona. E se fizer sentido para o parceiro, para o cliente, para o sócio, ele vai nos procurar. Então todos os negócios que estão sendo fechados, eles têm essa forma de conduzir. E, mais uma vez colocando, a gente utiliza a mesma mentalidade dentro de todos os nossos negócios. Então, se eu fosse falar pelo ponto estratégico que hoje eu tenho e criei essa credibilidade ao longo do tempo, se fosse para colocar negócio para dentro, já era para ter mais de 200 empresas. Sim. Só que, mais uma vez, eu acredito que eu já tenho 47 anos. Eu tenho 4 filhos. Se eu conduzir de uma maneira a minha vida até aqui, não é agora por causa de dinheiro que eu tenho que mudar. Então acho que esse legado, ele tem muito mais valor do que qualquer quantidade de qualquer coisa que você possa fazer. Sim. Então essa é a visão. Inclusive, acho que essa quantidade de conexões, né, que você tem, acesso também, faz muito parte disso, né? De você ser aquela pessoa que
que as pessoas não te enxergam como uma pessoa que está atrás de dinheiro, né? Tem aquela pessoa que é séria, que faz negócios sérios. Então, isso também atrai outros investidores, né, para vir querer fazer negócio com você, né? Você tocou num outro ponto, Marcão. Só para que você tenha uma ideia, pessoal de casa também, hoje a gente tem assim a grande felicidade de poder falar com boca cheia mesmo assim. Eu fiz um evento em São Paulo, para você ter uma ideia, para 60 pessoas. Foi o primeiro evento do acesso no Brasil. Eu posso falar com toda a propriedade do mundo aqui em São Paulo. Fiz lá nos Jardins. Esse evento, ele tinha uma média de 10 a 15 bilionários nesse evento. E ele tinha mais uns 30 multimilionários. E o resto que sobrou lá era nós. Então, isso nos dá, sabe? Aí você vai falar assim, Charles, mas o que você está fazendo com esses investidores, com esse perfil de gente? Nada. Estrategicamente, um ou outro que a gente está fazendo algo. Por que você não faz e por que tanto cuidado? Imagina só você criar todo esse ambiente que eu creio que vão ouvir falar muito ainda, porque está chegando num nível diferente, e você cuidar mesmo de verdade desse público. Por exemplo, estava agora em Rio Preto, sentado numa churrascaria, não vou falar o nome aqui, porque tem meu amigo que conhece, que está aqui do lado, e essa churrascaria está nos convidando para ser sócio do projeto. A visão é ter 10 churrascarias. Legal. E botou a proposta no final do jantar na mesa, assim, ó, escrito num papel. E eu não respondi na hora. Daí você vai falar assim, que fresco. É estratégia ou é frescura? Ou não gosta de dinheiro, né? Não. Vamos falar o pessoal que está em casa lá. Ó. Hater, pode falar mesmo, tá? Eu gosto que fale. Na verdade não, né, Marcão? Quem são essas pessoas? De novo, entendeu? Se for para ser, vai acontecer. Você pode perder algumas oportunidades com essa postura. Que perca. Acho que a visão é um pouco essa. Mas esse cuidado, Marcão, tá gerando também qualquer coisa que daqui a pouco a gente for fazer relacionada a investimento, tudo vai ser muito grande. Porque a carteira de investidores que confiam em mim, ou confiam também nos meus sócios, ou nos meus parceiros, é bem grande. Então a gente está bem feliz com tudo aquilo que, como consequência, o Papai do Céu está entregando para nós e confiando a nós a nossa responsabilidade. Existe todo um cuidado que você tem que ter, né, no mundo dos negócios, com não somente que tipo de negócio você faz, com quem você faz o negócio, né? E eu, por exemplo, eu trabalho, né, no ramo de energia solar, e às vezes na construção, né, acontecem coisas fora do seu controle, né? Mesmo você com a intenção boa, tem coisas que acontecem no mundo do negócio que acontece que não é esperado. Por exemplo, variáveis. Se uma concessionária vende um carro zero para um cliente, ela não vai esperar que o motor do carro vai quebrar, mas o motor do carro pode quebrar. Do nada, né? Então, existe aquele tipo de coisa que acontece no mundo de negócio que não é intencional, e também existe aquele tipo de coisa intencional que acontece, e você tem que tomar muito cuidado com o tipo de negócio que você se envolve, com as pessoas que você se envolve, que tem a prática de fazerem coisas erradas intencionalmente, né? Exato. Marcão, acho que essa é, mais uma vez, falando da espinha dorsal do acesso, essa é a influência que a gente tenta causar, sabe, dentro do movimento. Eu acredito que você falou bem, variáveis vão acontecer, né? E se elas acontecerem, espero que não seja por causa de caráter, né? Por exemplo, se for por falta de caráter de uma parceria, a parceria é encerrada. A gente tem feito isso, né? Você presenciou o Acesso Black, tem alguns membros que não estão mais lá, não porque deixaram de ir, foi porque nós tiramos. Por quê? Porque foi levantado suspeita no passado. Mas pô, Charles, é tão rigoroso assim? Não que é tão rigoroso assim, mas a partir do momento que chega até você,
Quem é você nessa hora que chega para você esse tipo de informação? Sim. Você vai olhar pela mensalidade da pessoa ou você vai olhar por aquilo que você fala, que é realidade dentro do acesso? Sim. A gente tem escolhido, sabe, se posicionar. E isso tem, como eu falei para você, espantado um pouco de gente, né? Mas ao mesmo tempo tem trazido para perto um outro nível de pessoas também. Ó, você que está assistindo a gente aqui, dono de negócio aqui na área da Flórida, em Orlando principalmente, você ainda não faz parte de um grupo de network, a gente já está ali junto com o Charles, já tem mais ou menos 8 meses, e a gente está super feliz de ter feito essa parceria. O Charles realmente, igual eu falei no começo, né, do podcast, ele realmente é o gerente de Orlando aqui. O cara, ele dá acesso assim, todo mundo conhece o Charles, não tem ninguém que eu fale assim, eu faço parte do grupo do Charles, não tem ninguém que eu fale que não conheça, né? O Charles dá muito acesso para a gente, as conexões, a gente está ali também, né? A gente está ali para vender o nosso produto da energia solar, Sim. mas inclusive, a gente já fez muitas parcerias com outras companhias, né? Que estão ali também, parcerias que vão gerar negócios, então a gente não estou ali, né, para vender o meu produto, eu estou ali para fazer conexões, eu aprendo toda semana que eu estou ali, às vezes sem falar nada, eu estou ali quieto, assistindo, mas aprendo, né? Vejo pessoas que às vezes estão 1/5 do tempo que eu estou nos Estados Unidos aqui fazendo, né, 20 vezes mais do que eu estou fazendo. Isso também é um aprendizado de eu olhar aonde eu posso chegar, o que é possível, né, e das conexões que podem ser feitas. Você que está assistindo a gente aqui ainda não participou desse grupo Acesso, você é meu convidado também. A gente tem direito de convidar aí a cada 15 dias. A gente tem a nossa reunião quinta-feira em Orlando, na parte da manhã, onde você pode falar sobre o seu negócio, né? E de repente fazer uma conexão boa aí que pode mudar o seu negócio. Então, queria agradecer você, Charles, aí novamente por ter aceitado o convite, né? De ter vindo até aqui. Também as palavras que você falou, também eu falo a respeito da sua pessoa. Você é uma pessoa de muita confiança, que a gente criou uma amizade aí muito boa. E espero, a partir daqui, crescer ainda mais, né? A amizade que eu tenho com você, com a sua família, né? Eu conheço sua esposa também, seus filhos frequentam. Ali também o Acesso também, são pessoas de muito bom caráter, e agradeço muito por tudo que você tem feito, não somente pela nossa companhia, mas por todos ao nosso redor ali também. Você é um grande tesouro que veio à nossa vida e à nossa companhia. Obrigado. Marcão, tudo é sobre isso. Eu nunca mais esqueço no dia que eu sentei com você no sofá do Acesso. E nós falamos sobre o seu potencial e o potencial do seu negócio. E eu posso garantir uma coisa para você. Talvez você não perceba. É incrível o quanto você tem crescido. Não só em números e resultados da empresa, mas principalmente a sua evolução. Eu vejo você com mais autoridade para falar. Eu vejo você cada vez mais preparado para escalar os seus negócios. E é esse tipo de relacionamento que nós queremos encontrar na jornada. Pessoas de verdade, que muitas vezes eu sei que você enxergou em nós ali alguma coisa que possa, não só relacionada a negócio, que possa te ajudar, mas também você enxergou em nós ali alguém que pode caminhar junto. Então, para nós, isso é um prazer. Para mim, o fruto do trabalho é isso. Sabe, o fruto do trabalho não é um negócio a mais para dentro. O fruto do trabalho é quando eu ouço esse nível de depoimento. Porque, como eu falei para você antes, daqui a pouco, a gente vai para baixo da terra. E o que vai ficar é verdadeiramente o legado que você deixou. E não importa o quanto dinheiro foi. E nem os números daquilo que você fez. Mas importa quem você era. E a gente tem procurado influenciar jovens, influenciar pessoas. E dentro da nossa limitação,
que eu falo muito sobre isso, né? Aquilo que nós queremos ser. O Charles onde eu quero, ele só está aqui ainda. Eu preciso aprender muito. Esse cara aqui não serve para isso que eu sonho em fazer ou deixar de legado. Então, para isso, eu preciso também ser uma pessoa melhor. E eu vejo que quando a gente está sensível e com esse entendimento, Marcão, a gente aprende, e eu tenho aprendido muito com você também. Parabéns pela empresa, parabéns pelo trabalho. Realmente eu fico impactado de ver como que muitas vezes, de maneira muito diferente da maioria que faz o que você faz, e o nível de entrega da forma que você entrega. Isso para mim tem muito valor, caminhar contigo. Obrigado, Charles, Valeu, pela tua querido. presença aqui. Tamo junto. E até o próximo, pessoal. A gente está aí terminando esse episódio maravilhoso aí com o Charles, com a CN, com o Acesso Black. Você que quer participar do Acesso Black, entre em contato com a gente, entre em contato aqui com o Charles. A gente vai estar marcando o Charles aqui, vai estar marcando também o Acesso Black. E você que quer participar, você ainda não participou do Acesso Black, da reunião de negócios, você é meu convidado para participar toda quinta-feira. Na verdade, agora a gente está de 15 em 15 dias. Entre em contato com a gente que você será nosso convidado. Valeu, Charles. Até a próxima. Valeu, tamo junto.